CS Tutors, meu novo canal de tutoriais, link na descrição. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, saudação. Hoje é 5 de julho de 2021 e hoje tem a atualização da palestra do Dr. Sam. A palestra foi traduzida por nosso amigo Mohamed. Vamos lá. Bom dia, em nome de Deus, o misericordioso. Separei esta palestra para explicar de forma simplificada alguns conceitos astronômicos e os problemas encontrados pelos observadores, e sua incapacidade de ver o nosso pesado convidado, vindo em nossa direção. Senhores, vou começar com uma definição simples de luz. A luz é um feixe de energia chamado fótons, que surge da fonte de luz como ondas eletromagnéticas, que se espalham por toda parte, e são recebidas por nossos olhos e transformadas por meio de impulsos nervosos em sinais, que o lado posterior do cérebro interpreta como imagens, pelas quais percebemos o que nos cerca, e quanto maior for a quantidade de luz, maiores serão os detalhes dessa imagem. Se você colocar uma bacia ao lado de um copo pequeno na chuva, claro, a quantidade de água na bacia será maior do que a quantidade de água no copo, e assim também o olho humano. E o telescópio. A precisão do olho humano é de aproximadamente 576 milhões de pixels. Quanto à precisão do maior telescópio, o Hubble, por exemplo, é de 1 bilhão e 500 milhões de pixels. Observe a diferença. O diâmetro da pupila do olho humano é de 5 milímetros, enquanto o diâmetro do maior observatório terrestre da China chega a 500 metros, ou seja, cerca de 30 campos de futebol. E essa é uma grande diferença. Além disso, existem muitos tipos de luz que dividimos, de acordo com seu comprimento de onda. Ondas muito curtas, como os raios gama, até ondas de rádio longas. O alcance visível do olho humano media entre os raios infravermelhos, que são emitidos por organismos vivos e só podemos vê-los por meio de dispositivos especiais, como binóculos noturnos, e entre os raios ultravioleta, que são emitidos pelo Sol, e podemos ver apenas por meio de dispositivos especiais, que os traduzem em gráficos. O mesmo se aplica ao resto das ondas de luz, como raios X, ondas Wi-Fi, micro-ondas, etc. Todas as quais o olho humano não pode ver, exceto através de dispositivos especiais. Por esta razão, há muitos corpos celestes que emitem radiação, que não podemos ver mesmo estando à nossa frente, exceto por meio de telescópios aprimorados com raios, principalmente como radiação infravermelha, por exemplo. Para ver um corpo celeste, cuja temperatura superficial é próxima à temperatura do corpo humano, como é o caso do nosso, o planeta Cometa, que é cercado por uma espessa camada de poeira carregada. Senhores, quando olhamos para o céu, vemos muitas estrelas, mas quando usamos um telescópio, vemos um número maior de estrelas. E assim por diante. Quanto maior o telescópio, maior o campo de visão. E aqui que muitos astrônomos amadores encontram um problema: precisão de detalhes, que é definido como a habilidade de distinguir entre dois pontos próximos. O olho olha para a luz de um carro distante como se fosse uma fonte de luz. Mas quando o carro se aproxima, vemos duas fontes de luz. O mesmo acontece quando você olha para uma vila de longe. Você a vê como uma única linha de luz. Mas quando você se aproxima da vila, os detalhes se tornam mais precisos. E essa linha de luz se torna várias luzes alinhados uns com os outros. Da mesma forma, quando vemos o planeta com cauda, através dos satélites ao longo dos anos, e como ele se diferencia mais conforme a data de sua chegada se aproxima, e sua estrutura formal torna-se mais clara. Mas tem outra questão, que é a magnitude aparente do brilho dos corpos no céu. O olho humano pode ver os corpos que são iguais ou menores que 6 mag, e quanto menor o valor, maior o brilho do corpo. Por exemplo, Plutão tem uma magnitude aparente de cerca de mais 14, enquanto Júpiter tem cerca de menos 2. E assim por diante. Mas se usarmos um telescópio espacial gigante, como o Hubble, ele nos mostrará objetos grandes e com brilho muito fraco, de até mais 28 mag. Isto é, nas profundezas do espaço. E filtrar algumas das imagens que vêm do céu meridional da Terra. Por que dizíamos um telescópio espacial? Porque os telescópios terrestres sofrem de vários problemas, principalmente a poluição luminosa, que é a medida de 1 grau, máximo de 9. A visão telescópica no meio das cidades é quase impossível, ou seja, a medida é quase 9. Mas se formos para o interior ou para o deserto,
A visão telescópica será excelente e ficará próximo do valor 1. Portanto, os observatórios são construídos em locais distantes das cidades e de fontes de poluição luminosa. Mas há outro obstáculo ao monitoramento. São os fatores atmosféricos, as nuvens e a atmosfera, que refletem muita luz através da camada de ozônio na estratosfera, e portanto, o que é filtrado dessas luzes é apenas uma pequena quantidade deles. As agências espaciais se movendo no sentido de lançar telescópios e satélites fora da Terra, para garantir que a visão seja completa e nítida, e não seja obstruída por nenhum obstáculo. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus esteja com vocês. Bom pessoal, eu espero que essa palestra tenha tirado a dúvida de algumas pessoas. Nela foi explicada porque o Nibiru não pode ser visível a olho nu, pelo menos por enquanto. Valeu pessoal, tenha uma ótima noite e até o próximo vídeo. Tchau!